Fala pessoal, bem-vindos ao Colisão Anime, e hoje a gente vai falar sobre o episódio 84 de Shingeki. O episódio começa mostrando uma cena que muitos acharam que tinha sido cortada no último episódio, mas não, essa cena acontece no capítulo 127 do mangá, e esse é o capítulo que foi adaptado nesse episódio. O episódio anterior adaptou o capítulo 126. Nessa cena mostra um sonho ou delírio do Jean, onde ele imagina uma vida feliz, vivendo com sua esposa, que seria a Mikasa, e um filho. Até que a Randy aparece batendo na janela chamando ele. Depois disso, ele junto da Mikasa discutem sobre o que fazer em relação ao Eren. Em um momento de explosão de raiva, a Randy soca a mesa dizendo que genocídio é uma coisa que ela nunca vai aceitar, que nenhum dos seus antigos companheiros que morreram aceitariam isso também. Quando ela diz isso, é mostrado vários personagens que já morreram, mostrando com destaque o comandante Irving, bem no meio de todos, e o Marco, como se o Jean estivesse vendo ele. E essa cena com certeza bate no coração, lembrando desses personagens, de toda a trajetória do anime até chegar onde está agora, dá até uma sensação de nostalgia. Então a gente chega na reunião no meio da floresta, onde todos estão reunidos. E é agora que começa o famoso fogo no parquinho. Nesse momento começam as discussões entre os personagens, primeiro entre o Jean e o Magaf, onde o Magaf chama as pessoas da Ilha de Demônios, e que elas finalmente teriam conseguido o que queriam. Enquanto o Jean se defende dizendo que tudo isso está acontecendo porque o Colossal e o Coraçado derrubaram a muralha, e que por isso ter acontecido, e o Eren ter visto sua mãe ser comida viva por um titã, o Eren não teve escolha e foi obrigado a usar o rugido da terra, ou o estrondo para quem prefere. Mas aí o Magaf relembra do massacre de 2000 anos atrás, e que a culpa sempre foi dos Eldianos. Isso mostra como os Marleyanos são levados a acreditar, provavelmente desde crianças, que os Eldianos são demônios, que o que eles fizeram há 2000 anos atrás não tem perdão, que eles devem pagar por isso. Até que a Randy interrompe os dois, tentando acalmar os ânimos, e nesse momento ela fala uma coisa que no futuro vai ser mais explorada. Então guardem essa informação porque ela é importante. A Randy fala que eles passaram meses no mundo lá fora, e que agora eles não são mais demônios ignorantes. Então não podem concordar com o genocídio do mundo. Ou seja, durante esses meses fora de Parades, eles viram coisas que mudaram sua perspectiva do mundo. E isso que eles viram a gente só vai saber provavelmente em uma terceira parte dessa temporada final, que nunca chega realmente no fim, ou em um possível filme para finalizar a história. Eu espero que realmente seja uma terceira parte, porque talvez assim eles consigam contar a história com mais calma e talvez corrigir algumas coisinhas que ficaram faltando no mangá. Duvido muito, mas não custa nada sonhar, né? Bom, aí chega a vez da Anne e da Mikasa discutirem. Nesse momento a Anne questiona se eles realmente seriam capazes de matar o Eren e fala que a Mikasa é incapaz de ver o Eren como inimigo, porque ele é a pessoa mais importante que existe para ela. Depois disso a Mikasa fica furiosa e ameaça ir para cima da Anne, que também ameaça se transformar em titã. Mas logo em seguida a Anne para com a ameaça, em uma cena que lembra muito o Eren em outro momento. Ela diz que seu único objetivo é voltar para casa e encontrar seu pai. E que até que eles consigam parar o Eren, de alguma forma, eles não deviam brigar. Depois disso, a Randy fala sobre uma aeronave que os Azumabito tinham preparado para observar o estrondo. E que se eles usassem essa aeronave, iriam conseguir se aproximar do Titã Fundador. Mas para encontrar o Eren, eles precisam da ajuda da Helena. Mas ela se recusa a cooperar, e diz que não se importa nem um pouco com o que vai acontecer. Aqui desde o início, ela é contra a Marley. E aí a gente vê que, ao contrário da história que ela contou sobre ser de uma nação anexada a Marley e querer se vingar, ela na verdade é marleyana, e depois de conhecer o Zeke e se tornar fiel a ele, ela criou toda essa história. Mas agora que os planos do Zeke deram errado, e o Eren deu início ao estrondo, ela não se importa mais com isso. Então aí a Helena começa a colocar lenha no fogo, citando as inúmeras vidas que foram perdidas quando o Raino quebrou a muralha, os vários soldados e civis que a Anne matou dentro das muralhas, e sobre a destruição do porto militar feita pelo Armin, que daria para fazer uma montanha de corpos. Mas aí, não contente com isso, ela resolve lembrar do Marco, que até onde o Jean e os outros sabiam, morreu porque a Anne retirou o equipamento 3D dele. Mas então o Rainer decide contar a verdade e diz que ela fez isso amando dele.
que o Marco tinha ouvido uma conversa dele com o Bertholdt e que para evitar de serem descobertos, ele falou para Anne fazer aquilo. E o Jean, tentando ficar calmo, pergunta quais foram as últimas palavras do Marco. Nós ainda nem conversamos, foi o que ele disse. Então eles concordam que realmente deveriam ter conversado mais, mas que agora eles estavam fazendo isso ali em volta da fogueira. Mas então o Rainer decide dar ainda mais detalhes da morte do Marco, o que deixa o Jean full pistola, a ponto de ir pra cima do Rainer. Depois de socar tanto a cara do Rainer, deixando ele todo desfigurado, o Jean só para quando acerta um chute na Gabi, que pula na frente para proteger o Rainer. Nesse momento dá pra ver a evolução que a Gabi teve desde a primeira vez que ela apareceu. No começo ela acreditava realmente que os Eldianos de Parades eram demônios e que ela devia matar cada um deles. Mas agora, depois de tudo que ela passou e viu, ela entende que não existe tanta diferença assim entre Eldianos e Mordianos. E tudo que ela quer é proteger a família dela, que está prestes a ser pisoteada por titãs. No fim, ela ajoelha no chão, pede pela ajuda de todos para impedir o rugido da terra. A gente pode ver como o Magath estende a mão para ajudar a Gabi, mas provavelmente por ter sido treinado a odiar os Eldianos, ele decide não ajudar e só observa. Então no dia seguinte, depois de aceitar ajudar, o Jean acorda todos para sair e ir até o porto onde a aeronave está. Depois, no caminho até o porto, o Jean se desculpa com a Gabi, mas diz que não vai desculpar o Rainer. E a Anne, que pelo jeito ninguém se importa com o que ela fez, nem quantas pessoas ela matou, pergunta, mas e eu? E é ignorada. Em seguida a gente vê a Pique voltando do porto e alertando que a facção Jäger, usando o trem que chegou mais cedo, ocupou o porto. E o episódio já acaba mostrando o Flock fazendo a Kiyomi de refém. Bom, agora falta só mais 3 episódios para terminar essa parte da temporada, além de uma nova parte ao filme. Obrigado por assistirem até aqui. Comentem aqui o que vocês acharam desse episódio. E vocês preferem um filme ou uma nova parte da temporada para terminar a história?